de ter você essa noite conosco, tá bom? Eu agradeço o convite. Bom, gente, uma boa noite a todos vocês. É com grande prazer que eu sempre compareço aqui no ELAR. Sempre sou muito bem recebido. E como todas as vezes, né, onde eu inicio aí o nosso bate-papo, eu sempre peço a Jesus que possa abençoar a cada um de nós aqui nessa noite e que, através dessa bênção, Ele possa envolver-nos e, nesse envolvimento, a gente alcance o propósito, a meta de toda e qualquer palestra, que é um perfeito entendimento entre cada um de nós, tá? Muito bem. Todas as vezes, já nos últimos anos, que eu tenho feito palestras dentro dos mais diversos temas, eu procuro fazer uma introdução, às vezes é meio diferente, mas o conteúdo é o mesmo, né? Porque eu acho isso muito importante. Essa redundância, ela é proposital da minha parte. Porque eu acho que a meta da nossa doutrina, só existe um objetivo nela, que é a mudança do indivíduo, não é? Não tem outra finalidade, é fazer com que a pessoa mude, a pessoa se transforme. Essa mudança, que no movimento a gente chama de reforma íntima, né, da reformulação da casa interior e assim por diante, ela teria que ser observada sob um aspecto, na minha opinião. A mudança é importante, mas muitas vezes a gente confunde como que se faz essa mudança. E o que acontece? Na grande maioria das vezes, principalmente através do tempo, a gente muda, mas muda somente o comportamento. E o comportamento do lado de lá, a bem da verdade, não vale nada, como a gente vê na literatura espírita. O comportamento aqui nos serve para quê? Para que a gente possa até se tornar mais sociável, mais educado. Isso é uma necessidade, não é? E também, às vezes, muda-se o comportamento porque nós somos cobrados. Então, se cobra o grupo social, o grupo familiar, o grupo religioso, não é? Você não é espírita, você não sei o quê, então a gente muda o comportamento. Mas a verdadeira mudança que a doutrina preconiza não é a mudança comportamental, é a mudança de sentimento, é o sentir. Essa é a verdadeira mudança que nós teremos que realizar. A mudança comportamental, ela é uma consequência da mudança do coração. Aí a coisa muda, aí a coisa funciona. Por quê? Porque nós vamos estar cumprindo exatamente a meta ideal disso. Então, quando desencarnarmos, não vai haver grandes choques reencarnatórios, não é? Porque você verdadeiramente está portando do lado de lá do jeito que você é, e não do jeito que os outros gostariam que você fosse. Isso eu acho importantíssimo. Então, essa mudança consciencial, né, vamos assim dizer, nós teríamos que começar a preocupar-nos aqui, atualmente, enquanto nós formos encarnados. Isso aí é um esforço individual de cada um. E eu acho assim, que existem várias ferramentas para nós podermos obter essa mudança. Tem o conhecimento, a informação, né, tem o exercício da caridade e assim por diante. Mas esse exercício nós temos que exercitar de um modo muito lúcido, não é? Porque não adianta muitas vezes a gente evangelizar, a gente levar a cesta básica para o doente, a gente dar o passe, a gente assistir palestra todas as vezes, né? E se isso aí, como eu disse no início, não for verdadeiramente do coração. Porque do contrário, a gente mecaniza as nossas atitudes, né? Então, a informação que vai embasar um conhecimento em cada um de nós, ela é importante. Nós teríamos que ter uma pergunta básica, né, que seria assim: o que seria essa tal de mudança consciencial? O que seria, então, vamos dizer assim, a consciência? Então, a informação que embasa o conhecimento começa exatamente nesse ponto. Porque sem conhecimento, sem informação, você não muda.
Você não muda por vontade própria. É como eu disse no início, muda por imperativos de exigência, ou por culpa, e assim por diante. Porque não adianta eu chegar aqui e ditar uma série de regras para vocês, porque não adianta nada. Vocês vejam, Jesus há 2000 anos já ditou todas as regras possíveis. Todas as diretrizes, nos mostrou o caminho. E olha o estado que nós estamos como humanidade. Não é? Então não adianta falar para mudar. Não adianta, o indivíduo não vai mudar. Mas se ele adquirir o conhecimento, através das informações necessárias, através da boa vontade, do esforço que ele tem para melhorar, aí a coisa começa a ser alavancada dentro de uma realidade em que vai ser mais produtiva. Então hoje, né, nós vamos fazer uma exposição, onde nós vamos começar exatamente com essa definição. O que seria a consciência, que seria basicamente aquilo que nós teríamos que mudar. Porque a nossa consciência, gente, ela vibra num determinado padrão. A consciência de cada um de nós é como uma assinatura, né, vamos assim dizer. É uma assinatura consciencial. Essa assinatura consciencial vai expressar exatamente aquilo que vai no íntimo da nossa alma. Tanto é que a espiritualidade chega do lado de lá, o que acontece? Eles identificam através dessa vibração de cada um. Então, para nós podermos começar a entender mais ou menos isso, o que eu colocaria aqui? Nós vamos comparar, para ficar mais didático e mais simples, a consciência como um tecido. Né? Então, nós teríamos o quê? Cada um teria um tecido consciencial. Esse tecido, vamos simbolizar ele aqui, ele é formado de que modo? Ele é formado através do entrelaçamento de tramas, não é assim? Formando as tramas, os fios que vão formar ali as tramas. Esse tecido consciencial, como eu disse, ele tem um padrão vibratório característico de cada um. Só que tem um problema. Esse tecido pode ser lesado. Ele pode ser danificado. E normalmente, essas tramas que eu falei, esses fios que são entrelaçados, eles vão ser exatamente tudo aquilo que nós pensamos, que nós falamos e que nós sentimos. Isso é que vai formá-lo. Então, o que você pensa, o que você fala e o que você verdadeiramente sente, isso é a tua assinatura consciencial. Então, isso aí é para nós começarmos a ter uma ideia de como funciona a coisa. Né? E como eu disse, ocorre o quê? Essas lesões conscienciais, vamos simbolizar aqui como buracos, né? Os buracos conscienciais são exatamente lesões provocadas, danos a esse tecido consciencial, através desses 3 fatores que eu ditei. Né? Tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente fala e basicamente tudo aquilo que a gente faz. Mas existem, vamos dizer assim, 3 coisas principais que danificam ele. Primeiro, é a crítica. Segundo, é o julgamento. Terceiro, é a mentira. Graças a Deus ninguém faz isso. Né? A gente não critica, não julga ninguém, não mente, não faz nada disso. Né? Mas essas 3 coisas é o dano que provoca de dentro para fora. De dentro para fora a gente provoca esse dano na nossa consciência, vocês não tenham dúvida disso aí. Existem também danos que são de fora para dentro. São aquelas agressões psicológicas que às vezes a gente recebe, desde a infância, às vezes na própria educação, através da boa intenção do pai e da mãe, depois na escola, através sempre das exigências, a gente precisa ser o melhor aluno e reprime ali porque tem que ter certos comportamentos, né? E assim por diante. Então, existe de dentro para fora e de fora para dentro. De dentro para fora, existe um antídoto, um medicamento para nós curarmos isso aí. É aquela frase que Jesus falou. Né? E Jesus no Evangelho, ele é muitas vezes rico em isso aí. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. Esse é o medicamento. Para a gente parar de criticar, para parar de julgar, né? Que são as 2 coisas que a gente mais faz. E de fora para dentro, é exatamente o medicamento que talvez fosse o ideal, é a informação e o conhecimento
para que a gente possa absorver aquilo que vem e realizar através do comprimido mágico, que chama-se perdão. Não tem outro jeito. Sabe? Esse é o medicamento ideal que nós teríamos que tomar para essas duas coisas. O grande problema é que a gente acostuma muito com isso aí. Né? Eu tenho uma senhorinha que eu conheço, e que eu gosto muito dela, ela tem 85 anos. Né? 84, 85. E ela não consegue conversar mais 5 minutos sem criticar. Ela começa a falar exatamente ali da vizinha do primeiro andar e vai até o 15º andar. E ela, porque e de vez em quando eu falo para ela, mas escuta, a senhora não pode ser tão crítica assim. E ela olha assustada, espantada para mim e fala assim, não, mas eu não estou criticando, eu só estou comentando. Quer dizer, e na cabeça dela é verdade. Ela sente isso, sabe? Ela sente que não é crítica, é só um comentário. Então, por que eu estou citando isso aí? Porque nós acostumamos, sabe, no mínimo ali de comentários, de conversas, nós já vamos colocando situações que são críticas. São situações que nós estamos indiretamente julgando. E quando nós não verbalizamos isso, algumas vezes o olhar promove esse tipo de coisa. É o olhar da crítica, o olhar do julgamento. Não é? Então, isso nós teríamos que prestar muita atenção. E o principal que eu vou falar disso aqui para vocês, o padrão de assinatura consciencial de cada um de nós, é exatamente o responsável por tudo aquilo que nos acontece na vida. Literalmente falando, generalizando, tudo aquilo que nos acontece na vida. A doutrina nos ensina isso aí através da lei de causa e efeito, de ação e reação, né, da lei do choque de retorno. A mesma crítica que você manda para lá, ela bate, contunde lá e volta contundindo você. Chama lei do choque de retorno. É uma ação magnética, automática, imposta por lei. Isso aí. Então, uma coisa nós teríamos que estar muito conscientes, né? Nós somos responsáveis pela nossa sorte, pelo nosso azar e pelas coincidências da vida. Por quê? Porque não existe sorte, coincidência ou azar. Não existe isso, gente. Se vocês começarem a analisar de um modo racional e intuitivo, vocês começarem a ver a complexidade que funciona no universo, as leis que o regem. Se vocês forem ver a complexidade que rege até, por exemplo, o nosso corpo, aquilo é um mecanismo perfeito. Vocês olham uma sementezinha germinando, aquilo é inconcebível que uma inteligência universal, que tudo criou, vai criar 3 elementos chamados sorte, coincidência e azar. Seria incoerente isso aí. Então, aquilo que nós chamamos de azar, de coincidência, é exatamente aquilo que nós atraímos. Porque existe uma lei natural de atração e rejeição, como nós vamos ver lá na frente. Então, aquilo que nós emitimos em nível consciencial, nós atraímos, muitas vezes em forma material para nós. Nós materializamos, nós plasmamos. A espiritualidade faz o quê? Eles nos alertam, né? Falando, cuidado com aquilo que você pensa, porque um dia vai acontecer. Às vezes não acontece nessa vida, mas às vezes acontece em outra. Se você tiver com o pensamento muito monoideísta ou muito fixo, você não acontece aqui, mas você vai materializar isso depois desencarnado de algum modo. Então isso nós teríamos que prestar atenção para quê? Para podermos realizar a mudança inicial que eu falei. Nós temos que começar a mudar por aqui, ó, com esse tipo de informações. Aqui é que nós mudamos basicamente, né? Então, esse negócio de coincidência, sorte e azar, teve um psicanalista muito famoso, foi até companheiro do Freud, trabalharam junto durante um período. Ele chamava-se Carl Gustav Jung, né? O Jung, ele era um camarada muito observador. E ele observou isso aí, da complexidade desse negócio, de existir uma coisa chamada coincidência. E ele começou a formular ali conceitos, pensamentos, até o dia em que ele estava fazendo uma terapia em uma das suas pacientes,
E essa paciente, segundo ele descreve, chegou num ponto aonde ela não avançava mais na terapia. Os psicólogos falam isso aí, né? Que tem muito disso. A terapia vai até um certo ponto, depois o indivíduo trava ali e ele não consegue muito progresso. E essa paciente dele começou a descrever um sonho em que a tinha impressionado muito, né, esse sonho. E ela contava que ela tinha sonhado com um escaravelho. O escaravelho é igual um besouro, né? É o tipo de um besouro, da família dos besouros aí. E enquanto ela contava que ela estava muito impressionada com o sonho, o Jung começou a ouvir na janela ali do consultório, alguém batendo, alguma coisa batendo na janela. E tec, 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 tec. E o Jung começou a ficar incomodado com aquilo lá. Enquanto ela contava, narrava ali o sonho, ele foi até a janela, abriu a janela, e no momento em que ele abriu a janela, entrou exatamente um besouro para dentro com as mesmas características que ela estava descrevendo. Ele pegou aquele besouro, levou na frente dela e falou assim, é com isso aqui que você está descrevendo que você sonhou? E aquilo deu um tranco nela tão grande que foi extremamente benéfico ali para a terapia que ela estava fazendo, não é? Então, ele notou que era muita coincidência. Não poderia ter uma coincidência desse nível. Primeiro, porque aquele besouro não era um besouro nativo do ambiente lá deles, né? Era uma coisa raríssima, e vai bater na janela exatamente no momento em que ela estava descrevendo ali o inseto para ele, e nessa descrição ela precisava dela. E o Jung ali começou a mergulhar nos estudos, e ele cunhou um nome para esse tipo de coisa. É um nome que vocês ouvem falar muito isso aí, muita gente fala, mas pouca gente entende mesmo a fundo. Isso aí chama-se sincronicidade. Foi ele que cunhou esse nome aqui, ó. Hoje você acha muitas informações sobre isso. Quando eu me interessei por esse nome aí, isso aí deve fazer mais ou menos uns 28 anos atrás. E o que aconteceu? Bom, a internet estava iniciando. Né? Eu nem lembro se existia Google, eu lembro que existia o Yahoo. E eu me lembro que quando eu entrei no Yahoo, tinha exatamente 3 artigos, acreditem ou não, sobre sincronicidade. Tirando o livro do Jung, né, que é complicado para chuchu. E esses 3 artigos eram extremamente, assim, eram coisa muito simples. E eu fui atrás de livros e eu achei também exatamente 3 livros, onde somente um foi aproveitável mesmo a fundo. Que ali o indivíduo foi, ele foi conversar com o Bohr, com esse pessoal da física quântica, e começou a fazer ali uma série de associações. Então, quando o Jung descobriu isso aqui, ele cunhou o nome, porque ele falou o quê? Ele falou que na vida, prestem atenção nisso aí, vocês vão entender. Na vida não existe coincidência, mas sim coincidências significativas. O que quer dizer isso aí? Que sempre que acontece uma coincidência conosco, ela tem um significado. E ela é, a sincronicidade, acausal, ou seja, não existe uma causa para provocar um efeito. Por isso que ele não usou o nome sincronismo. Porque o sincronismo é o quê? É uma sequência, né? Por exemplo, tem uma rodana aqui que roda sincronisticamente com a outra, a outra roda lá mais, a outra menos, tal. Então tem uma ação, né? E tem uma causa ali dessa ação. A sincronicidade é diferente. É uma coincidência acausal, ou seja, não tem uma causa. Mas ela sempre é significativa, por quê? Porque quando acontece uma coincidência conosco, é porque nós necessitamos, de algum modo, de uma coisa chamada mudança. Nós temos que prestar atenção naquilo que nos acontece, sabe? O Carlos Castaneda, ele tem um texto, eu não vou lembrar ele inteirinho, mas é um texto maravilhoso, procurem na internet que vocês vão achar. Ele fala assim, mais ou menos assim, todos nós, periodicamente, temos 1 centímetro cúbico de oportunidade na vida, que nos passa periodicamente perante os nossos olhos. A diferença entre um homem comum e um guerreiro é que o guerreiro é consciente disso. E quando a sua oportunidade aparece, ele está exatamente pronto para se alavancar e agarrá-la para poder aproveitá-la. E essa é uma verdade.
A gente não fica atento na vida pelo que acontece. Às vezes acontece, a gente anda, olha que sorte, olha que coincidência, né? Mas essa coincidência, muitas vezes, tem algum significado que pode literalmente mudar a nossa vida. Eu vou contar um caso para vocês, que aí eu fecho isso aqui, vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a pesquisar isso aí, uns 20 e tantos anos atrás, eu tinha um curso numa casa espírita aqui em Rio Preto. E esse curso, na época, durou 4 anos, né? Eu gostava muito, eu ia muito motivado, e esse curso gerava em torno de 30, 40 pessoas frequentando. E eu sempre fui assim, meio informal, né? Então eu falava para o pessoal, quando vocês chegarem, vocês não precisam nem falar que vão começar nada, senta e a gente participa do bate-papo. Quando vocês quiserem ir embora, vocês também não precisam dar satisfação para mim não, pode, né? Porque às vezes cansa, tem outros compromissos e tal. E vocês podem sair à vontade. Isso aí, o grupo começou a crescer, né? Começaram com mais ou menos uns 15, 20, 25, 30. E o pessoal, acho que começou a comentar esse negócio todo, porque eu sempre pegava outros assuntos e eu conectava com a doutrina, para poder ficar alguma coisa um pouco mais diferente, né, do arroz com feijão. Então eu conectava ali com a doutrina e eu passava para eles ali o que eu lia na semana, não era nenhuma coisa muito planejada, né? E quando eu me interessei pela sincronicidade, eu exatamente comecei a falar sobre isso aí em associação com a doutrina espírita, né? E eu me lembro nítido que um dia chegou uma moça, sentou na terceira fileira, e ficou ali durante mais ou menos uns 2 meses aproximadamente, que era uma aula por semana, que eu lembro que foi 2 a 3 meses ali o período em que eu falava sobre esse tema. E depois de um determinado tempo, ela chegou e falou, sentou, chegou novamente, sentou, levantou o braço, na hora que eu iniciei para falar, e ela falou, Celso, eu queria te avisar que eu não venho mais aqui no curso, porque eu tinha um problema que eu resolvi. Aí eu falei, puxa, maravilha, você veio aqui 2 meses, resolveu o problema, a gente tem problema, eu tenho problema que a vida inteira não resolvi, né? Aí eu falei para ela, não, então tá bom, meus parabéns. Aí ela falou assim, só que eu queria fazer um depoimento. Aí eu falei, não, pode falar, fica à vontade. Ela levantou e falou, olha, eu quero contar, porque eu acho que isso aí, eu estou contando para vocês, porque ela falou lá na frente de todo mundo, né? Ela falou, eu quero contar isso aí porque eu acho que vai ser de utilidade pelo que você está falando. Ela falou, há uns tempos atrás, veja bem, chegou uma amiga minha lá em casa e ela tinha encontrado de uma outra amiga que ela sabia que eu conhecia e ela não tinha tanto conhecimento da moça, ela encontrou na rua um RG, uma carteira de identidade. E ela falou assim para mim, olha, eu trouxe a carteira de identidade para você, porque eu não levei no correio, porque às vezes a pessoa nem acaba indo buscar, isso dá muito trabalho para tirar outro. E eu sei que você é muito amiga dessa pessoa, então eu trouxe para você, você devolve para ela. Ela falou, olhou lá, falou, nossa, e elas eram muito íntimas, a família ali se dava muito bem. Falou, nossa, eu entrego sim para ela. E ela contando, falou, olha, eu coloquei esse RG na gaveta e esqueci, deixei lá. Depois de uns 3 dias, eu lembrei, falei, gente do céu, como é que não vou nem ligar para ela, eu vou levar na casa dela o RG. Ela falou, eu peguei a carteira de identidade, entrei no carro e fui para a casa da minha amiga. E durante a hora que eu cheguei na frente da casa dela, curiosamente eu vi que estava ali parado o carro, o Monza do meu marido, ela falou. E eu desci, né, apertei a campainha e, para minha surpresa, quem veio atender a porta foi o meu marido sem camisa. Quer dizer, aí a coisa ferveu. Ó a coincidência entre aspas. Aí ela falou assim, eu estou só aqui querendo contar para vocês, porque eu achei importante, porque ao invés de eu sentir raiva pelo que estava acontecendo, eu percebi que era um relacionamento que eu já teria que tomar atitude há muito tempo e eu não tinha coragem. E aquilo não era coincidência, aquilo tinha um significado. E aí eu entendi o que você falava o que você fala de sincronicidade.
que é uma coincidência significativa e acausal. Olha bem. Então ela falou, então eu estou aqui te agradecendo, contando isso para vocês, para ver que é uma realidade. Então, como diz o Carlos Castaneda, é o centímetro cúbico de oportunidade que nós temos na vida para fazer o quê? Mudar. Então não existe sorte, não existe azar e não existe coincidência. A senhora falou que eu dei sorte, que a senhora foi sorteada. Depois nós vamos lá ver jogar na Mega Sena. Os dois juntos. Vai que dá uma coincidência dessa significativa, né? Então, a verdade é que nós teríamos que começar a prestar atenção, porque existem leis inexoráveis feitas pelo Pai, e muitas dessas leis, gente, nós não conhecemos, e quando conhecemos, nós não colocamos em prática. Então, tudo aquilo que nós vibramos em padrão consciencial, pensando, falando, né, sentindo, enfim, é aquilo que a gente emana magneticamente, como Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, que o dia que a gente entender o magnetismo mais a fundo, aí sim nós iríamos entender uma série de coisas, né? E é exatamente ele que faz o quê? Por um efeito da lei, atrai para cada um de nós. Então não tem coincidência, não tem sorte, não tem azar. Tem aquilo que nós necessitamos como eventos na nossa vida para nós promovermos uma melhora individual, uma melhora de cada um. Então, pegando um gancho agora e uma continuação da palestra passada, que eu fiz há 1 ano atrás aqui. Lembra que eu falei que eu ia fazer uma continuação? Então, o que vai acontecer com esse tecido consciencial quando a gente desencarna? Porque aqui é fácil a gente lidar com ele. Mas o que acontece do lado de lá no plano espiritual? Acontece o seguinte: quando a gente desencarna, a gente passa aqui, ó, para o plano espiritual, o que acontece? Esse tecido consciencial, a nossa consciência, ela sofre, por imperativo da lei, um processo de expansão. Quando a gente reencarna, volta aqui para a Terra, o que vai acontecer? Essa consciência, ela sofre um processo de contração. Então, o ir e vir é mais ou menos desse jeito o processo evolutivo. A gente sai daqui, a consciência expande. Você volta, reencarna, a consciência contrai. No ato da contração, passa-se o quê? O véu do esquecimento. Essa é a dinâmica de funcionamento da consciência. Você desencarna e expande, você reencarna, contrai. Quando essa consciência expande no plano espiritual, vamos colocar aqui, a gente toma posse de determinadas propriedades dimensionais que não tem aqui na Terra. Por isso que quando a gente chega de lá fica diferente. Vocês já notaram que na literatura espírita, o camarada fica muito mais sentimentalista, mais sensível. Vocês já notaram isso aí? Faz uma prece, ele chora. Aqui vocês podem fazer a prece que for, que ninguém vai chorar. Por quê? Porque nós estamos reencarnados. A nossa percepção da realidade aqui é diferente. Quando chega do lado de lá, muda praticamente tudo. Então, nesse ato de expansão consciencial, a nossa capacidade de percepção, ela também muda. Por isso eu vi ao vivo já, hein? Por isso que muitas vezes o médium, quando está fazendo psicografia, ele escreve lá a carta e entrega para a mãe, ou lê para a mãe, e está dizendo assim: mamãe amada, mamãe querida, eu estou aqui com muita saudade de você, dá um abraço no vovô e na vovó, fala para o papai que eu o amo. E eu já vi isso aí. Aí a mãe pega, lê e fala assim: ah, isso aqui não é meu filho não. Meu filho não era meloso desse jeito, ele nem queria saber do avô, da avó, não se dava com o pai, comigo era um custo dar um beijo em mim. Mas é o filho. É que quando a gente parte para o lado de lá, a gente muda. A consciência faz o quê? Expande, a perspectiva que nós temos de visão é diferente, o sentimento é diferente e a gente muda. Quando a gente volta aqui para a Terra, o que ocorre? A consciência contrai, passa-se o véu do esquecimento, você esquece as imagens, mas você não vai nunca eliminar as energias emocionais
que nós conquistamos com os nossos comportamentos, sejam eles ruins ou bons. E quando nós voltamos e somos estimulados, brota um impulso daquilo que verdadeiramente é a nossa assinatura consciencial. Mas existe um elemento, que eu falei aqui vez passada, que é um componente do nosso psiquismo, ou da nossa alma, como vocês quiserem, aonde esse componente, se vocês quiserem fazer reforma íntima, vocês têm que entender a fundo como ele funciona. Esse componente chama-se ego. Esse é o grande problema. O ego, ele atua na nossa vida através de duas forças. É a força de atração e a força de rejeição. O ego, ele atrai para nós tudo aquilo que nós desejamos, que nos dá prazer, que é o nosso interesse pessoal, que são as tendências que nós temos de reencarnações passadas, e ele afasta tudo aquilo que não nos é conveniente ou não nos dá prazer. Se vocês começarem a notar o nosso comportamento dia a dia, basicamente é sobre essas duas influências de lei magnéticas. A gente atrai o que é bom e você rejeita o que não é bom. Não é assim? É assim. Não é? Então, é gostoso, é bom, é conveniente, é do meu interesse? Vem, que eu vou ser simpático, amável, gentil, acolhedor. Agora, não é agradável? Mexe comigo? Ah, então vamos afastar. Então, essas duas forças de atração e rejeição é o que o ego atua. E dentro dessas duas forças, ele sempre tenta cumprir os desejos de cada um, os interesses pessoais e exacerba as tendências de reencarnações passadas. Aqueles impulsos que eu falei para vocês aqui, ó, a cada estímulo ele vai brotando em forma de comportamento. Por isso que muitas vezes o pessoal fala assim, olha, eu fiz sem querer, e ele está falando certo. Vem o impulso, você faz, depois você pensa. É tão forte o impulso que depois você pensa. A maioria dos impulsos a gente consegue segurar para poder, por uma conveniência, mudar o comportamento, né? A gente segura. Mas quando o impulso é muito violento, e ele é, às vezes, condicionado em várias reencarnações, ele se torna uma coisa chamada compulsão. Quando é compulsivo, o indivíduo não segura. Ele não segura. Não é? Então, o ego é uma coisa que nós teríamos que prestar muita atenção. Por que nós teríamos que prestar atenção? Porque, veja bem, quando a gente desencarna e a consciência expande, o ego contrai. Quando você reencarna e a consciência contrai, o ego expande. Entenderam? É um movimento contrário. Por isso que a gente desencarna, a consciência expandiu, o ego contraiu, chega do lado de lá, você fica melhor. Fica bonzinho, você só quer saber de coisa boa, não é? Você vai fazer prece no nosso lar, vai ouvir música clássica. Não é assim que funciona? Quando você reencarna, o indivíduo reencarna, o que acontece? Muda o negócio. Ele vai ouvir funk, entendeu? Aquelas coisas aqui da matéria, né? Aí ele quer comer bife, lá ele toma água fluidificada, né? Então é assim que funciona a dinâmica do comportamento. Isso nós temos que entender, porque quando nós estivermos no imperativo da carne aqui, ó, do comportamento humano, né, nós temos que saber que o que nós temos que mudar é exatamente os nossos desejos, os nossos interesses e as tendências que nós temos. E nós só vamos conseguir fazer isso aí o dia que nós transformarmos vibratoriamente esse ego, porque você não arranca ele e joga fora porque não pode, ele nada mais é do que a derivação de um processo de eliminação do instinto, é a evolução da alma humana. Quer dizer, você não tira o ego e joga. Por isso que eu falo, se eu tirar o ego e jogar fora e ficar bonzinho de uma hora para outra, maravilhoso, generoso e tudo assim por diante, você não mudou a essência, você mudou o comportamento. Porque o ego você transforma, você sublima, você transpõe ele lentamente através das reencarnações. E lentamente você vai largando mão dos apegos, das coisas materiais, você vai sentindo prazer e atraindo as coisas mais elevadas e não rejeitando, como a grande maioria das vezes que a gente faz.
Tá dando para eu ser claro aí para vocês? Estão entendendo? Então, o ego, ele é importante exatamente por isso. Nós temos que sofrer o processo de entendimento e depois o de transformação do ego. Porque ego todo mundo tem. E é o ego que atua, como Kardec disse lá, né? Através do ensinamento da espiritualidade, existe uma imperfeição, que é a pior delas na alma humana, pior defeito, e que nos impede de alavancarmos o nosso progresso espiritual, que é exatamente uma coisa que deriva do ego, que é um negócio chamado, você só põe o sufixo ismo aqui, ó, egoísmo. É o egoísmo. O que é o egoísmo? Você atrai o que te interessa, rejeita o que não interessa, cultiva os desejos na mais alta escala, né? Protege os interesses pessoais e dane-se o resto da humanidade. É assim que funciona. Quando nós temos o conhecimento embasado para promover a mudança, aí é diferente, meus amigos. Aí não é porque mandaram vocês mudar. Te deram informações, você embasou um conhecimento, e nesse conhecimento você sente a necessidade de mudar. É o sentir, é aqui, ó, não é aqui que a gente muda. Sabe? A mudança é aqui, ó. Parte racional não muda. Essa parte aqui, ó, é só um filtro para nós expressarmos aquilo que a mente se manifesta. Então, quando isso acontece, o que ocorre? Para encerrar aqui, que eu já estou indo longe. Vamos falar mais isso aqui que eu acho importante. Esse mecanismo que eu falei para vocês, que ele contrai, ele expande, contrai e expande, ele é automático. E nesse automatismo tem um porém aí, ó, que nós vamos abrir umas aspas. Quando todos nós desencarnamos, o mecanismo funciona assim, ó. Por algum período breve, existe primeiro uma contração para depois expandir da nossa consciência. Então, logo após o desencarne, quando nós estamos ali desfazendo os cordões fluídicos, o último ali é que liga aqui na parte do chakra coronário, e é o que liga na parte cerebral, a espiritualidade orienta que quando ali estão os mentores, o pessoal responsável pela desencarnação, quando eles cortam o cordão, é onde começa o processo. E como é o processo? Quando ela já está contraída a consciência, a gente desencarna, ela sofre um breve processo de maior contração e depois entra no processo automático de expansão. O grande problema disso é o seguinte: quando nós desencarnamos, ou o indivíduo desencarna, sob o imperativo de muito apego, principalmente material, quando ele vibra num padrão de ódio muito profundo, sempre que, ou muitas vezes o suicida, por isso que eu acho importante eu falar isso aqui, o suicida é isso aí. Esses tipos de espíritos, eles geram um negócio chamado monoideísmo autodepressivo. Mono é um, ideísmo é pensamento, auto da pessoa, depressivo que deprime a consciência. Então, esse pensamento monoideísta, quer dizer, o pensamento fixo, ou de ódio, ou de apego, o cara não tira ali, nossa, meus bens, meu dinheiro, meu não sei o quê, né? Ou ele é um suicida. O que a literatura nos ensina? O suicida sai, ele entra num processo automático de monoideísmo. Ele só vê aquela imagem do momento em que ele cometeu o suicídio. Aí, essa consciência dele, que sofreu uma breve contração, e era para expandir logo em seguida, ela começa a contrair cada vez mais. Até que, o que ocorre? Ela vai se situar na dimensão do padrão vibratório correspondente ao seu padrão consciencial. E a hora que ela estabiliza aqui, é através do peso específico do perispírito dela. Por quê? Porque a gente sabe que o perispírito encontra no mesmo processo. Ele é o quê? Ele é plasmável, ele é plástico. Ele contrai também. Quando a gente reencarna, o que acontece? Leiam lá no André Luiz a reencarnação do André Luiz, do Segismundo, né? Ali tem um capítulo só de reencarnação. Aí começa a mostrar que o perispírito do Segismundo vai diminuindo, né? Até ele tomar a forma de um bebê.
E conforme vai contraindo, lembra que eu falei do véu do esquecimento? O que acontece? O Segismundo vai ali enevoando as suas lembranças, os seus pensamentos, e ele até ele poder tomar a forma do bebezinho, fazer a ligação no óvulo ali, que vai se tornar o ovo, né? Seria no caso fecundado, e depois o perispírito começa novamente a expandir através do crescimento do bebê. Então, o que ocorre? Quando isso aqui chega num ponto em que ele estabiliza na dimensão correspondente, é o que nós chamamos de umbral. E às vezes o camarada fica um monte de anos ali estabilizado nessa contração. Quando a contração consciencial é muito violenta, por exemplo, o ódio é muito violento, ou suicida principalmente, esse processo continua de contração. E vai formar aquilo, todo mundo já leu André Luiz aqui, Libertação, leiam esse livro que vocês vão entender. Quando a contração continua muito violenta, o perispírito perde totalmente a forma humana e vai formar o que? O ovoide, que se chama. Então aqui ele se torna no formato verdadeiramente de um ovo. Deu para entender? Que a espiritualidade fala, o único jeito para consertar isso aqui, né, para ele voltar a tomar a forma humana, é através da reencarnação. Então eles pegam aqui o ovoide, através da misericórdia divina, leva até ali aquela que vai ser a sua mãe, e no momento ali, após a fecundação do óvulo, na hora que vai formando o ovo, eles fazem a ligação fluídica com o ovoide, e conforme esse ovo da mãe vai sofrendo o processo da divisão cromossômica, né, a embriogênese, e vai tomando a forma do bebê, o perispírito, por sua capacidade de plasticidade, ele também vai acompanhando. Aí volta. Olha como é lógico esse tipo de coisa. É assim que funciona. Então, o macete, vamos assim dizer, seria qual? Seria nós entendermos e nós mudarmos, gente, aqui, ó. Agora. É começar agora. Não precisa virar santo, porque ninguém vai conseguir. Mas vai mudando devagar através da vontade, do conhecimento, da lucidez de saber que se a gente não muda, é pior. Vai ser reencarnações novamente difíceis. Com as dores na alma que cada um vem aqui nessa humanidade sofrida que caminha numa fila danada. Então, qual é a manha da história? É promover a mudança, não porque os outros mandam, não porque Jesus mandou no Evangelho, mas porque você vê a necessidade que o caminho é esse. Não tem outro caminho. Não existe outro. Quanto mais nós entregarmos nas imperfeições humanas, que muitas vezes são gerenciadas pelo ego, que não vai dar tempo aqui, mas tem a sua função psicológica positiva. Ele nos defende das agressões psicológicas que eu falei de fora para dentro. Ele cria mecanismos onde ele nos defende. Então ele é necessário para dentro de nós. Mas o processo evolutivo é esse. Assim reza a lei. Você tem que vir, promover a mudança, para poder verdadeiramente depois transformar e começar a conquistar a paz, a harmonia, a serenidade interior em cada um. Deu para continuar da vez passada? Deu, né? Ano que vem eu continuo de novo. A gente vai fazendo uma sequência disso aí, tá? Então, ó, gente, que vocês tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus. Muito obrigado aqui por esse tempo que vocês me ouviram e até a próxima oportunidade.